Bem-vindos. Vamos começar Obrigado. Contando um pouco da trajetória de vocês. Você, Rogério, depois o Zé, vocês escolhem. O Rogério é mais velho, ele começa. Mas não aparento, não. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho de todos vocês. É um dia especial para a gente, né, do lançamento do livro. Bom, meu nome é Rogério Correia, eu sou jornalista já há 27 anos, confirmando que disse aqui o Zé Santos que eu estou ficando velho, mas eu nasci em Resplendor, que é Vale do Rio Doce, né? Foi atingido aí pelos dejetos da barragem também, mas me considero de Juiz de Fora, porque eu morei muitos anos em Juiz de Fora, fui criado, alfabetizado, tudo em Juiz de Fora, me considero em Juiz de Fora. Mas estou aqui em Belo Horizonte há 20 anos, dizem que a cidade da gente é a cidade onde nascem os nossos filhos, né? O meu filho Davi nasceu aqui, então também me considero belo-horizontino, né? Estou muito orgulhoso de estar fazendo esse lançamento aqui. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, já estou em TV já há muitos anos. Comecei na Rádio Sociedade de Juiz de Fora, como auxiliar do plantão esportivo, igual a gente tem aqui na Itatiaia o Marco Antônio Bruck. Eu era lá na Itatiaia o auxiliar do Marco Antônio Bruck de lá. Eu pegava os resultados dos jogos e passava para ele falar, ó, sai um gol no Maracanã, é gol do Botafogo. Então, eu fazia esse papel. E aos poucos eu virei o plantão, depois eu virei o repórter. De repórter da rádio eu fui para repórter da televisão, na Globo de lá. Vim para cá, para Belo Horizonte, trabalhei no SBT daqui, na Alterosa, eu criei o Alterosa Esporte, fui apresentador da Alterosa Esporte. Trabalhei 2 anos nos Estados Unidos, como narrador da PSN, uma emissora de TV a cabo, que transmitia para cá, funcionava nos Estados Unidos e transmitia para cá. E já estou há 14 anos na Globo Minas, como narrador da Globo Minas, narrando para a Globo, para o Sport TV, para o Premier, e agora estou nessa aventura literária, né? Tentando incentivar o gosto da leitura e o gosto também pelo esporte com o José Santos, que é experiente na área. Antes que ele venha aqui com muita modéstia, o José Santos é autor de 30 livros infantos juvenis, é uma fera nessa área, e é um orgulho estar fazendo esse livro com ele, Josane. Você. Bem, muito legal estar aqui com vocês no Minas. Eu acho que é um local muito adequado, né? Uma casa aí dos esportes olímpicos, então o nosso livro tem tudo a ver aqui. Hoje eu fiquei sabendo que o Minas apresentou aí os seus 11 atletas que vão para a Olimpíada, né? Olha que beleza. Então vão chegar medalhas aqui para o Minas. E está indo 30 anos Sempre um Papo, é uma grande honra, né? Você imagina, esse projeto começou pequenininho e foi crescendo, como a música do Peninha, né? E virou essa coisa fantástica que é uma das maiores ações de promoção da leitura no Brasil, que é o projeto Sempre um Papo. Eu ia pedir para você falar, porque além desse livro que envolve esporte e literatura, você tem outros livros, dentre esses 30, que também traz o esporte, né, Zé? Tem. Eu sempre fui ligado em esporte, mas já que o Rogério contou lá que ele é de Resplendor, eu vou ganhar, porque a minha cidade ainda é menor. Que a minha cidade chama Santana do Deserto, que ela fica na zona da mata, perto de Mar de Espanha, e tem mais deserto do que Santana. E o meu pai era funcionário público, ele ia viajando, e eu fui passando por outras metrópoles mineiras, como Volta Grande, Cataguases, que foi uma cidade incrível que eu morei lá, que eu tive essa coisa com a literatura, porque eu tinha um professor que gostava de literatura mesmo. Então, ele envolveu muitos alunos, né? Eu lembro de 74, ele levava... Drummond lançou Impurezas do Branco, aí ele levou esse livro para ler em sala de aula. Era uma coisa... Então, isso mexe, né? A coisa do bom exemplo. E, falando em bom exemplo, eu tinha um colega lá, então, era o científico, né? E eu tinha um colega que escrevia poesia lá, com 15 anos, aí você imagina, né? Um cara próximo, escrevendo. E isso me incentivou muito,
porque, por um lado, você aprendia com o mestre, Drummond. Mas você tinha também um menino que se dava super bem fazendo poesia. Então, essa coisa mexe com a gente, né? E, de lá, eu fui me envolvendo na literatura, mas com o jornalismo também. Eu fui depois para Juiz de Fora, eu e o Rogério fomos contemporâneos de faculdade, né? Eu saindo, o Rogério entrando. E ainda bem que eu não te dei trote, né? Na comunicação não tinha essa bobagem de trote, né? E nessa época, desculpa, nessa época vocês já se conheceram? Como que foi esse encontro para fazer esse livro agora? Não, a gente se conheceu e o Rogério tinha um amigo dele, o Ivan Elias, que eram uma dupla super criativa, né? E eles chamaram a atenção da gente. Então, depois eu tinha uma produtora de vídeo, nós chamamos o Rogério para fazer programa de rádio com a gente lá. Foi muito divertido, né? Eu tenho até uma história sobre isso, porque a gente trabalhava na rádio, eu e o Ivan Elias, esse que ele citou, a gente fazia rádio-teatro na rádio de Juiz de Fora, na Rádio Sociedade de Juiz de Fora. E aí ele estava fazendo uma campanha política para um candidato de esquerda, né? Chamava José Luiz Guedes. E ele chamou a gente, vocês vi que vocês são bons de rádio, queria que vocês fizessem a propaganda de rádio aqui para a gente. E a gente fez, foi um dos primeiros trabalhos remunerados que eu fiz, né? Então, e curiosamente, depois de anos, eu fui descobrir que a produtora do Zé Santos havia nos pago e o candidato não pagou para eles, né? Eu fui descobrir isso anos depois, que ele honrou o compromisso conosco, mas o candidato deu o bolo deles, né? Então, eu sempre tive o Zé Santos como exemplo de correção, de retidão. Ele seguiu outro caminho, ele é radicado em São Paulo, trabalha lá há muito tempo, né? Além de criativo, ele é um empreendedor, trabalha lá há muito tempo. E depois de 20 anos, a gente se reencontrou com esse projeto. Eu com a área de esporte, ele com a área de língua portuguesa, mas também com interesse comum, né, de se meter na área do outro, e casou direitinho com o projeto, né, Zé? Porque, na verdade, o Rogério já tinha um livro prontinho, chamado Divirta-se, né? Que é o embrião dessa parte esportiva desse livro, que vocês já estão em mãos. Quem não está lá no final, a gente vai fazer os autógrafos, né? E aí o Rogério queria publicar o livro, eu dei umas dicas de editoras, mas a coisa não estava andando. E, paralelo a isso, eu trabalhei num projeto da Olimpíada da Língua Portuguesa, e teve uma semifinal da Olimpíada no Ceará, e eu fui trabalhar poesia com os meninos. E aí eu comecei a fazer uma série de poemas que o tema era o esporte olímpico. E eu ia mandando para o Rogério dizer se estava legal, se não tinha nenhuma besteira esportiva falada. E aí, nessa troca de informações, ele acabou dizendo um dia, olha, mas está difícil esse meu livro, por que a gente não junta e faz um híbrido, né? Porque esse livro é um livro trans, né? Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele tem poesia, mas ele não é propriamente um livro de literatura, ele é um livro de esporte, mas ele não é só esporte. E ele virou um grande almanaque com essa misturada. E, bem, espero que o pessoal goste, né, Rogério? Rogério, antes da gente entrar exatamente no tema do livro, você que já tem mais de 20 anos, né, de história com o esporte, queria que você falasse o que o esporte te ensinou nesses anos todos, além das regras, das curiosidades, do conhecimento dos atletas. Bom, o esporte para mim sempre foi uma coisa positiva, né? Sempre foi uma coisa feliz. Eu morei, depois que eu saí de Resplendor, em Três Corações, que é a cidade onde nasceu o Pelé, no sul de Minas, né? E as primeiras memórias, as primeiras imagens que vêm na minha cabeça da minha vida são de Três Corações. E eu lembro, eu pequeno, meu pai falando assim, você quer ir para o clube ou você quer ir para o estádio? Então ele me dava essa opção de divertir com o esporte onde fosse, né? E eu lembro que o Pelé jogou em Três Corações com o Santos, Pelé já no fim da carreira jogou em Três Corações com o Santos. Eu lembro do time entrando em campo, aquele uniforme todo branco entrando em campo, a torcida naquele frisson, e essa imagem, pelo impacto que me causou, foi guardada aqui na minha memória. E quando a gente mudou de Três Corações, o argumento dele para a gente mudar para outro bairro, lá vai ter uma praça, você vai poder jogar esporte. Está aqui o Fernando, que é de Juiz de Fora, da minha cidade, que era o goleiro lá do meu time, e a gente jogava nessa praça 8 horas por dia, 6 dias por semana. Então, nós éramos 30 meninos, desses 30 meninos, um ou outro foi pelo mau caminho, né?
O resto seguiu um caminho correto, por causa do esporte, porque a gente estava envolvido com o esporte e não tinha tempo, nem fôlego depois para pensar em outra coisa, né? Então, o esporte, além de educar a mente e nos preparar, muitas vezes, para uma derrota, descobrir que depois de uma derrota pode vir uma vitória consagradora. Então, o esporte te ensina também que, com persistência, com trabalho, você pode conseguir alguma coisa positiva. O esporte também te ensina a fazer amigos. O esporte é uma grande ferramenta para fazer amigos, embora alguns torcedores de organizadas não entendam assim, né? Mas o esporte é uma grande ferramenta para você congregar, para você juntar as pessoas e fazer aquilo de uma forma legal. Então, os valores do esporte estão sempre presentes como forma de desenvolvimento. A gente, ao falar de literatura e falar de esporte, a gente não está falando de coisas novas nessa junção, é o tal da mente sã em corpo são, né? A gente pode trabalhar o corpo e ter a mente legal, e as duas coisas podem ser feitas juntas para que a gente consiga se tornar um ser humano melhor. Então, o esporte traz isso, a oportunidade do aperfeiçoamento. Zé, você tem essa experiência grande também com sala de aula, né? De escrever livros infantos juvenis que são adotados nas escolas, outros livros já que envolvem o esporte. Mas qual que foi o principal desafio de trazer para esse livro as modalidades esportivas, unindo literatura, unindo principalmente poesia? Não, porque, na verdade, a gente foi construindo o nosso Frankenstein e melhorando, porque no início era muito complicado o livro, porque ele tinha um professor de educação física, que é um personagem que o Rogério criou, que apresentava a modalidade. E eu criei uma professora de português, que gostava de esporte, e ela fazia os poemas. Mas então o livro era só isso, ainda faltava o drama. E demorou um tempo, né? Aí, quando a gente conseguiu colocar esse drama que passa pelo livro todo, ou seja, numa cidade fictícia que chama Água Bela, uma cidade litorânea, muito bonitinha e tal, e a escola vai ser fechada. Isso só acontece em cidades fictícias, que se fecha escola, né? E aí o pessoal, os professores resolvem se mobilizar para evitar o fechamento da escola, fazendo um torneio esportivo e uma série de saraus literários. E um vilão terrível, depois a gente até vai ler um pedacinho aqui do livro, que deu aquele tempero. E então a gente foi criando a coisa até chegar nesse processo, que você apresenta, então, a história, o drama, depois cada capítulo é um esporte, e dentro desse esporte está a coisa da literatura e da poesia, até chegar no desfecho, que aí vocês vão saber lendo o livro, né, chegando na página 244, se a escola vai ser fechada ou não. Vamos ler, então. O humor tem um papel bem importante no livro também. Hoje, né? Eu acho que se a gente ler essa parte que o Zé já selecionou junto com o Rogério, dá para a gente ter uma... Não, o Rogério ainda não sabe. Mas sabe, não é surpresa? Rogério, a gente podia fazer aqui a leitura a apresentação do vilão do Jacinto Capilé, o menino entrevistando ele. Aí eu sou o menino entrevistando e você responde. Entendi. Eu já fiz teatro, mas já tem tempo, viu? Não, você pode ler normal, não tem problema. Qual não precisa fazer a voz. Ah, mas aí não tem graça. A página é a página 17. Tá. Então, okay. No comecinho, a gente apresenta os personagens e o menino tem um jornal na escola. E ele vai entrevistar o terrível vilão, chamado Jacinto Capilé, que é um empresário de jogadores e que ele torce para a escola ser fechada para construir ali o Jacintão, né, um centro de treinamento dele, né? Então, pode ir? Você é o menino? Eu sou o menino. Não era o mais jovem que tem que ser o menino? Não, você é o vilão, Rogério. Tá. Ó. Aí ele fala assim, é um programa de rádio da internet, né? Alô, ouvintes, vamos entrevistar o doutor Jacinto Capilé, dono das escolinhas de futebol DJC. Doutor, é verdade que o senhor só gosta de futebol e o basquete? Ih, não gosto desses esportes jogados com a mão, não. Qual que é a vantagem disso, jogar com a mão? Por mim só existia aí o futebol, ludopédio. Meu negócio é garimpar talento aí e mandar para o exterior. Isso aí que é meu negócio. Garimpar?
Mas o senhor trabalha com criança ou com pedra preciosa? Isso aí é modo de dizer, meu amigo, modo de dizer. Eu pego um Pelézinho desses aí, ó, vendo aí para a Arábia, vendo para a China está comprando muito. Eles que se virem depois por lá, já não é com minha conta, eu quero é meu dinheiro. Quem trabalha de graça é formiga e vive no buraco. Nossa senhora, mas o seu Jacinto, o que o senhor acha da ameaça de fechamento da nossa escola? Ó, eu tô achando é bom demais, quer saber? Tô achando é bom demais. Eu vou comprar o terreno, eu vou demolir o ginásio, sala de aula, aí eu construo o meu centro de treinamento, aí o Jacintão, vai ficar uma beleza, e dá licença, tá aqui, o tempo é dinheiro, eu tô perdendo tempo aqui, tô gastando tempo contigo. Bem, terminamos aqui a nossa entrevista, os nossos ouvintes agora já sabem o que pensa o doutor Capilé, e durma com uma dessa. Já começa bem, né? Super divertido. É um livro para todas as idades, né? Dá para professor, que é didático, dá para ensinar em sala de aula, usar para as aulas, e para adolescentes, para crianças que estão iniciando aí. A gente pensou num livro que fosse útil principalmente para crianças a partir de 10 anos e também adolescentes, né? E também para pais que querem fazer com que o filho goste de leitura e goste de esporte. É um livro para gostar de leitura e para gostar de esporte. Como o Zé explicou, é um livro assim construído com muito humor, né? São tópicos pequenos, sem palavras complicadas, para que todo mundo possa entender as modalidades e curtir as Olimpíadas que estão chegando. Vai ser muito mais gostoso quando a gente está acompanhando o esporte e está entendendo. Quando as pessoas passam a entender a modalidade, elas passam a gostar, passam a curtir. Esse é um princípio, né, da comunicação e do jornalismo esportivo. E o humor sempre presente, inclusive nas ilustrações. São muitas ilustrações, são mais de 100 ilustrações. O estúdio Quanta de São Paulo é que produziu esse trabalho, um estúdio especialista em história em quadrinhos também, tem quadrinhos no livro. O design foi feito pelo Ricardo Assis, que é também um designer premiado de São Paulo. Então foi uma junção assim de talentos, né? Eu estou aqui como novato na turma, mas no meio dessas feras todas, e que fez o livro ficar bem curioso, bem criativo. É um almanaque que tem várias maneiras de você ler o livro. Até você pode começar por uma modalidade específica, ou pode ler todos os quadrinhos de uma vez, quem curte quadrinhos, né, Zé? Ou também acompanhar só a história de ficção. São 3 coisas que correm paralelas, né? A história de ficção, o esporte e a língua portuguesa, né? São 11 modalidades que vocês apresentam no livro. Como que foi essa escolha? Por que dessas em primeiro lugar? Porque eu sei que futuro vem outro livro aí apresentando as demais. O Rogério sofreu bastante para só ter 11, né, Rogério? O pedido é que fossem 10. A gente não conseguiu cortar para 10. A gente implorou para ficassem mais modalidades. Conseguimos, com muita choradeira, que ficassem 11. Né? Mas escolhemos os esportes mais praticados do país. Então, tem futebol, basquete, vôlei, handebol, judô, natação, atletismo. Mas, é claro, faltou muita coisa. A gente tem meio livro pronto com as outras modalidades, né? Né, Zé? Porque, na verdade, o Rogério tinha material pronto para 24 esportes. Só que, com 11, o livro estava com 250 páginas, né? Então, tudo tinha que chegar a um limite. E chegou nesse limite físico, mas eu acho que ele já conta bem essa história com esses 11 esportes, né? E o processo de pesquisa, como é que foi? Eu vi que tem alguns esportes que foram criados por encomenda até, né? Exato, tem muitas curiosidades sobre as modalidades. Cada esporte surgiu de uma maneira. A gente tem esportes que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo de maneira secular e se transformaram em esportes hoje muito populares, como o futebol, né? No passado, o futebol era jogado em algumas vertentes dentro do futebol, chutando a cabeça dos adversários, né? Isso no passado. Já outros esportes foram criados por encomenda. Chegou alguém, sentou numa mesa, vou criar um esporte. É o caso do vôlei, que foi criado para as pessoas mais velhas não terem o choque, não terem o atrito e poderem praticar o esporte também em época de frio, poderem jogar dentro de ginásios. O basquete também foi assim. Tanto o vôlei quanto o basquete foram criados na Associação Cristã de Moços nos Estados Unidos para deixarem
as atividades serem praticadas também em períodos de frio intenso, né? Então a gente conta também essa historinha, como surgiu cada modalidade. O atletismo é o esporte que é o esporte pai ou mãe de várias modalidades, né? É praticado desde as primeiras Olimpíadas, são de 776 anos antes de Cristo, então o atletismo deu origem a várias outras modalidades, e o livro também contempla essas histórias sobre cada modalidade. E tem depoimentos, né, José? Tem depoimentos de atletas famosos, consagrados de cada modalidade, e eles explicam por que escolheram aquela modalidade. Então tem depoimentos, por exemplo, do Tostão, da Hortência, do basquete, do Maurício do vôlei, do Claudinei Quirino do atletismo, da Mariana Brochado da natação. E eu achei muito curioso nesse processo de pesquisa, conversando com eles, é que cada um escolheu o esporte por um motivo. Aí eu gosto da natação porque eu posso praticar ela solitariamente. Aí eu gosto do basquete porque ele exige raciocínio rápido e eu posso trabalhar em grupo. Então isso mostra que o esporte é muito democrático. Vai sempre existir um esporte que vai servir para mim, para o Fernando, para a Andréia, para o Marcos, né, para o Lúcio, para todos os amigos que estão aqui. Sempre vai ter um esporte adequado, viu, José Santos? Cria vergonha, passa a fazer esporte. O meu esporte predileto é a leitura atualmente. É um bom esporte. E em cada modalidade também entra um tipo de poesia. Como que foi a escolha eu queria que você falasse primeiro dos tipos de poesia, se é assim que a gente pode chamar, que está no livro, e como que foi a escolha para cada modalidade entrar essa poesia. Não, porque isso foi um certo sofrimento de poder escolher um casamento disso com o esporte. Teve um que casou muito bem, o judô, foi com haikai, bacana, que é uma poesia, é uma forma de poesia japonesa que ficou popular no Brasil. Judô, haikai deu certinho. No resto a gente apelou. Por exemplo, basquete você pratica na quadra. Legal, então nós vamos fazer um poema com quadra. E aí tem a cestilha do cordel, e tem também poemas com verso livre. Porque então sempre tem o tema do esporte e tem da poesia. Então, para a gente dar uma animada no público aqui, no capítulo do tiro com arco, na página 135, quem está com o livro, eu fiz um poema, quer dizer, eu não, a professora, né, fez um poema para animar os alunos só com palavra indígena. Então eu vou ler, aí então a plateia, a cada palavra indígena que eu falar, ou que vocês supõem que sejam, aí você bate palma. Tá? Uma palma só. Tá? Aí se eu falo pipoca. Não, aí não fica nesse silêncio, aí você bate a palma. Ó. Pipoca. Isso. Aprenderam. Então, vamos lá. Tiro com arco, as palavras indígenas. A delegação indígena é grande, é um sem fim, com gente de Parintins, Manaus e Mojimirim, Itabira, Curitiba, Macapá, Aracaju, Oriximiná e também Foz do Iguaçu. São fortes, são musculosos, pois comem muita paçoca, mandioca com açaí e se esbaldam na pipoca. Desde que eram curumins, sabem flechar muito bem. De novo, desde que eram curumins, sabem flechar muito bem, vamos logo ver as provas e chega de nhenhenhen. Nhenhenhen, isso aí. Então, a cada capítulo tem isso. Por exemplo, o capítulo da ginástica são as palavras gregas, né? Com os radicais gregos que a gente usa no dia a dia. Então, é uma forma do professor poder trabalhar a aula, né? de literatura ou de língua portuguesa, aproveitando esses conteúdos e fazendo essa mistura, né? Levando o professor de educação física para a sala de aula e a professora de português indo para a quadra, né? Fazer esse intercâmbio. No caso da ginástica, palavras que vêm do grego, né? Simpático, hemisfério, apoteose, apogeu, metacarpos, energia. Então, esse livro serve de apoio também para trabalho na escola, né? Para que as professoras possam
ensinar caminhos da língua portuguesa e detalhes da língua portuguesa através de uma forma divertida, que é o esporte e a poesia, né? O Zé Santos, ele é fera nisso, ele dá oficinas de poesia, então ele ensina várias maneiras de fazer poesia, como o cordel, né? Que é uma poesia feita com 6 versos, ensina a fazer o haikai. Então, e poesia, depois que você começa a fazer, é muito divertido de fazer, né? É muito prazeroso de fazer, é quase um jogo, né? Você tem que achar a rima correta, a métrica tem que estar certinha, as sílabas têm que estar certinhas. É quase um jogo, é uma brincadeira, né? É divertido para a criança também. E tem alguma forma de prender os jovens aí que estão vidrados na internet, no celular, Zé? Prender o jovem? Na leitura. Corda, martelo e prego. Olha, aqui a gente coloca também, por exemplo, a professora, porque o livro, o professor lá, o Lino, ele é afim da professora que não quer nada com ele. Então ele fica chavecando a professora o livro inteiro, e eu não sei o que acontece no final, se ele consegue ou não. Vocês vão descobrir. E aí ele começa a mandar poemas para ela pelo celular, né? Porque é um jeito também válido de puxar a meninada, usando essa questão da microliteratura, do poema curto, né? Então tem alguns poemas que também são poemas curtinhos, que a professora recebe de um admirador secreto, mas ela percebe que o número é bem parecido lá com o colega, né, de escola. Além dos atletas, vocês citam muitos autores também. Queria que você falasse sobre isso, essa pesquisa sua para colocar os autores. Autores, depois o Rogério conta dos atletas, que ele cita aí mais de 50, 60. Como ele é um almanaque, eu tentei citar autores que eu gosto, autores que eu reconheço. Não caberia aqui tanta gente, mas vai de Jorge Amado a Joel Rufino dos Santos. Eu peguei muita gente que tem uma interseção com o esporte. E também, hoje é o dia... O Tiago, o diretor do Museu do Mineirão, me falou que hoje é o Dia Mundial do Futebol, não é isso? Dia 19, né? Marcamos aqui a data a dedo, né? Mas foi coincidência. Então, na parte do futebol, por exemplo, a professora criou um exercício com os alunos de escalar time, mas time de escritor, né? Então, por exemplo, o time de futebol dos escritores tem 2 times, tem o time adulto e tem o time do infanto-juvenil. Então, quer ver? Isso aqui ficou bonitinho, né? Eles fizeram um infográfico, né, Rogério? Além do infográfico, eles fizeram uma escalação. Olha só, aqui tem o esquema tático aqui do time dos jogadores aqui do infanto-juvenil, que o goleiro é o Monteiro Lobato, né? Mas aí tem o Léo Cunha aqui, na lateral esquerda. O Léo Cunha me contou que o apelido dele era Léo Canhoto, então eu acertei, né? Botei ele na posição certa. Muitos jogadores mineiros, né? Porque o infanto juvenil é muito forte. E eu fiz uma homenagem botando como técnico um escritor que a gente conheceu lá em Juiz de Fora, o Sérgio Kleinsorge, um escritor brilhante que teve uma carreira muito curta, né? Ele faleceu muito jovem, com 40 e poucos anos, e criou uma série muito legal chamada Poderosa, que está aí até hoje. Às vezes eu viajo pelo interior e as crianças falam: o livro que eu mais gosto é Poderosa. E então, foi uma homenagem aí que nós fizemos para o Sérgio. Oi? Ficou curioso com a escalação? Goleiro Monteiro Lobato, aí vai João Carlos Marinho, Ganimede José, Ziraldo e Léo Cunha, Elias José e Pedro Bandeira, Ricardo Azevedo, Bartolomeu Queiroz, Sérgio Caparelli, Zé Paulo Paes e o técnico Sérgio Kleinsorge. Nossa, mas Bartolomeu é titular absoluto. O livro tem esse objetivo também, indicar autores, indicar obras, para que a criança, o adolescente, possa curtir a literatura infanto-juvenil. O Sérgio Klein, na verdade o Sérgio Kleinsorge, e
que é um escritor muito bacana, ele fez pela Fundamenta a série Poderosa. E, já que eu falo do futebol, eu citei desde autores que tratam aí já mais da antiga, né? Nelson Rodrigues, Mário Filho, Edilberto Coutinho, e falo também da nova geração, né? Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Luiz Guilherme Piva. O Luiz Guilherme Piva tem um livro ótimo que chama Eram Todos Camisa 10, e que é um livro brilhante. E o Piva é de Ubá, é muito escritor mineiro. Lá em São Paulo, os caras falam assim, você é bairrista demais, você só fica botando os autores mineiros, mas realmente é covardia, né? É muito autor mineiro bom, né? E então eu citei o Piva, porque esse é um livro, eu não sei se todo mundo conhece, Eram Todos Camisa 10, é um livro muito bom de crônicas de futebol. E cito também o Zé Roberto Toreiro e o Flávio Carneiro, dessa nova geração aí. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Carlos Barbosa e eu sou militante da literatura infantil e infanto-juvenil. Eu pesquiso e narro a maioria das obras da escritora Silvia Ortoff, que é uma escritora carioca, né, que seria camisa 10 desse time aí. Ó. E eu só quero ressaltar, né, eu vi a informação no jornal hoje aqui, exatamente por estar trabalhando nessa literatura infanto-juvenil. Aí fiquei curioso para vir aqui e saio daqui satisfeito, porque a pegada é exatamente a do humor, né? E humor inteligente, que é exatamente a pegada para a gente estar lutando aí, para trazer a turminha aí para a literatura de uma forma geral. E fica aqui o agradecimento e a felicitação aí para o projeto. E que ele possa ir para as escolas e trazer muitos aí para a literatura e para o esporte, evidentemente. Ô, Carlos, obrigado. Você o que é da área Muito de obrigado. letras? Oi? Você é da área de letras? Não. Você é de que área? Você está estudando a Silvia Ortoff, não é isso? Mas é um projeto meu, Pessoal. né? Não é ligado a... Eu não tenho nenhuma formação na área de letras e só ouvi um conto dela uma vez e entendi que Mas seria... você escolheu bem, ela é maravilhosa, né? Fantástica. Mas ela é uma autora que faleceu com 60 anos. 64. 64 anos. E então ela sumiu um pouquinho. Esse negócio é complicado, né? E precisa realmente de gente estar estudando os autores para trazê-los à cena de novo, né? Parabéns aí pelo trabalho. E Carlos, né? Carlos. Beleza. Depois, quando terminar aqui, a gente conversa um pouquinho. Valeu, forte abraço. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, é Lúcio Flávio. Rogério, acompanhei um pouquinho, né, o processo. Ao longo desse tempo, a gente trocou algumas ideias. Eu queria que você expusesse um pouco quais foram suas maiores angústias do nascimento da ideia até o produto final. Bom, o Lúcio é autor também. O Lúcio é autor de um livro do Dadá Maravilha, né? Posso contar uma historinha aqui enquanto isso, Lúcio? Porque esse livro do Lúcio tem a ver também com a minha trajetória profissional, esse livro do Dadá. Porque eu trabalhava na Alterosa e a gente tinha um programa lá, o Alterosa Esporte, e a gente tinha 3 comentaristas lá. Eu apresentava e tinha 3 comentaristas. E um dia o Dadá foi lá para lançar esse livro, que o Dadá era o personagem do livro do Lúcio. O livro é do Lúcio, o Lúcio fez esse livro para ajudar o Dadá, né? Porque o Dadá morava no alojamento do Mineirinho na época. Ele tinha separado, estava um momento muito difícil, e o Dadá morava no alojamento do Mineirinho. E o Lúcio fez esse livro para ajudar o Dadá. E o Dadá um dia foi lançar esse livro lá no programa, e o Dadá, antes de começar o programa, ele começou a rivalizar com o Neuber, que era o cruzeirense nosso lá. E ele falava, o outro retrucava, e um era mais engraçado que o outro, e ninguém ganhava a discussão. Eu disse, eu vou trazer o Dadá para trabalhar aqui. Aí pedi autorização para o meu chefe, mas o Dadá, como é que o Dadá está nessa situação? Não, vamos ver, vamos averiguar o Dadá. Aí eu me comprometo a saber qual que é a história do Dadá. Aí eu fui num Sempre um Papo lá na Cidade Nova, debaixo de uma igreja. O Dadá estava lançando o livro dele lá, e tinha uma plateia como essa daqui, com crianças, com adultos, com idosos, e o Dadá falando lá.
E primeiro o Dadá demorou para chegar, ele atrasou para chegar. Aí eu já vou, o Dadá, o que foi com o Dadá, que está nessa situação complicada? Ele bebe? Não, o Dadá nunca bebeu, o Dadá só toma suco de laranja. Mas por que ele está atrasado? Não, porque eu preocupado, você vai contratar o cara? Aí, não, coincidiu dele atrasar, ele não atrasa. E ele chegou, ele deu um show para a plateia, e aí a gente contratou o Dadá foi um sucesso tremendo no Alterosa Esporte, com a torcida gritando o nome dele, e o Dadá forte fez o Neuber ficar mais forte também, porque era o outro lado, Cruzeiro e Atlético, e o programa explodiu de audiência por causa disso, um pouco também por causa do livro do Lúcio. Né? Depois o Dadá foi comentarista da Globo, comentou em Copa do Mundo, está aí até hoje brilhando com a inteligência que ele tem, ele pensa muito rápido. Então, Lúcio, assim, você já lançou alguns livros, né? A dificuldade é realmente o trabalho com a editora, né? Porque as editoras, elas recebem muitas ofertas, né? Todo mundo tem uma história para contar e uma história bacana para contar, e a editora tem que escolher, ela tem que ler e tem que escolher. Então, a dificuldade maior foi de apresentar o projeto e convencer a editora de que aquilo é um projeto viável. A editora SESI São Paulo investiu na gente, investiu tanto que contratou um ótimo designer, um ótimo ilustrador, e estamos nessa, né? Então, a angústia foi de você ter um trabalho pronto, acreditar nele e não ter certeza de que ele ia virar livro, né? Mas está virando, e eu agradeço a todos vocês de estar presenciando o nascimento desse livro aqui. Muito obrigado por vocês acreditarem também no nosso projeto. Meu nome é Júlio, eu sou professor de pós-graduação. Bom, aproveitando o tema entre educação e esporte, eu sou da época, digamos, lá da década de 70, aonde que ainda se cantava, né, 90 milhões em ação, Rivelino, Pelé, etc., etc. E como você citou muito bem aí, Rogério, daquele tempo também saudoso que a gente jogava pelada na rua descalça, né, e que o futebol realmente era um momento de confraternização. Sou de uma cidade pequena, já longo tempo afastado, uma cidade que chama-se Manhuaçu, né, mas a gente tinha lá os times, e esses times tinham os campeonatos, mas era um verdadeiro momento de confraternização, né? As torcidas, cada uma com o seu time, mas, no final, todo mundo se abraçava e era um momento realmente gostoso de se viver. Hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é uma tristeza, né? São agressões, mortes, pessoas matando outros, a paulada, como a gente está cansado de ver, né? Estádios quebrados, depredação, uma coisa realmente, aí, no meu ponto de vista, deplorável, né? E que está desvirtuando totalmente o sentido do esporte, né? Objetivamente, o futebol. Falando, então, de educação e esporte e futebol, como é que vocês estão vendo essa degradação da verdadeira essência do futebol? Eu acho que a intolerância cresceu muito, né? Não só na área esportiva, mas na área política também, né? E o meu irmão é jornalista, ele fez uma entrevista na época da Copa do Mundo com uma catadora de papel, acabou viralizando isso aí na internet, e ela falou assim, que o que falta no Brasil não é educação, é criação, né? É um pouco de você ter aquela base familiar de te ensinar o que é certo ou errado, independentemente do que a escola possa nos acrescentar, né? Porque a escola é fundamental. Mas eu acho que as pessoas realmente estão com dificuldade de aceitar o que é diferente, né? Agora, por outro lado, eu vejo em vários setores as minorias ou as pessoas que são discriminadas ou que se sentem prejudicadas por outras que têm certos privilégios, botarem a boca no mundo, reclamarem, né? Então a gente vê hoje as mulheres se manifestando muito mais, brigando pelo espaço que elas merecem, né? Os negros, os homossexuais. Então eu vejo com muita alegria todo mundo se manifestando e falando, meu calo está doendo, né? Então, hoje em dia o discurso de igualdade e de aceitação do diferente, ele é muito mais forte. Então isso nos dá esperança de, apesar de a gente ver esse clima hoje bélico, né, de raiva, de ódio para tudo quanto é lado, de que as coisas vão mudarem, né? Pelo menos o discurso já está mudando. E a gente, ao saber que a sociedade já está adotando um discurso positivo, as coisas podem mudar, né? De vez em quando, eu trabalho com esporte, né? De vez em quando também fico pensando, poxa, eu estou nesse meio, está acontecendo tudo isso aí, mas é fácil desistir também. Não quero isso, vou para outra. Mas a gente tem que
continuar perseverando, falando que um dia a coisa pode mudar, né? É fácil também desistir do Brasil, vou embora do Brasil, mas alguém tem que ficar aqui para lutar para mudar. Então, eu acho que, em relação à violência do esporte, é a mesma coisa. Alguém que tem que estar aqui para falar e acreditar que vai mudar, né? A gente tem que, pelo menos, tentar, né? Parabéns, então, pelo livro, mas principalmente porque trata de dois temas, o livro trata de duas dimensões que são muito vilipendiadas no Brasil, né? Eu já tenho uma certa idade, pouco menos que o Zé, mais que o Rogério, mas esportes no Brasil, se a gente pegar como demarcação as Olimpíadas, né, os esportes olímpicos, a gente não saiu muito do mesmo lugar desde quando a gente acompanha Olimpíadas ou Pan-Americanos em termos de destaque. Tem um ou outro que brilha, às vezes, o vôlei cresceu um pouco, mas o nosso patamar de desenvolvimento em prática, em adesão das crianças e juventude a esportes olímpicos ainda é muito, muito baixo. E a mesma coisa com a literatura. Desde que somos crianças, o Brasil lê pouco, o Brasil escreve pouco, o Brasil produz poucos livros. Então, vocês estão tratando com duas dimensões, de certa forma, inglórias do nosso estágio de desenvolvimento, e que talvez não seja uma mera coincidência. Eu acho que o atraso na cultura esportiva e o atraso no cultivo à literatura talvez tenham mais interligações do que a gente possa ver à primeira vista. E o fato de vocês fazê-las conversar não só um alento, mas talvez tenha também esse diagnóstico implícito. E não por acaso se passa numa escola. Talvez estejamos falando aí no livro de desenvolvimento e subdesenvolvimento. É isso. Eu acho que são duas portas para a gente aperfeiçoar. O próprio livro parece uma portinha, né? Você abre aqui, ó, é uma portinha, ó, abriu, e aqui dentro você vai encontrar outras portas, outras formas de conhecimento. Então, no nosso caso, a gente também acredita nisso, que a língua portuguesa é um caminho para levar ao esporte, através do livro, usando a criatividade para que isso aconteça. O esporte é um caminho para levar a língua portuguesa, e não tem erro, né? Acho que curtir a literatura e curtir esporte vai sempre fazer o ser humano melhorar. E, Luiz, a gente tem aqui um subproduto, né, que ele chama sarau esportivo. Eu já estava fazendo isso há algum tempo, que assim, você vai para a quadra da escola e aí você faz uma brincadeira que você joga 5 minutos, por exemplo, de futebol de salão, aí tem 5 minutos de poesia. Aí depois tem 5 minutos de handebol, aí depois tem 5 minutos de poesia. Então, isso é uma coisa que a gente vai usar para trabalhar mais o livro. E juntar o professor de educação física, que às vezes o professor, eu sinto muito isso nas andanças lá no interior, e interiores variados, os professores falam, aquele lá que dá lá na hora do recreio e tal. O professor de educação física fica um cara muito relegado a um segundo plano, injustamente, né? De quem dá lá uma brincadeirinha com bola, de quem acalma a meninada, e não é nada disso, né? O esporte é cada vez mais importante e a gente quis valorizar os professores, né, de português e educação física, que são os heróis do livro, né? A gente não tem tanto professor herói na literatura, né? A gente tem um livro muito legal do Ziraldo, né, que é uma professora muito maluquinha, e eu não lembro de muita coisa. Mas nesse aqui a gente fez questão de botar os professores aí como protagonistas, né, de puxar essa coisa e vão ver o que dá. Eu queria saber o seguinte, quanto tempo que vocês levaram assim, para escrever esse livro? Foi reuniões aqui em Minas e lá em São Paulo. Como é que foi a história do livro? Como que tudo surgiu? Ou você, ou o Rogério, responde aí para mim aí. Obrigado, viu? Obrigado você, Divino. Bom, Divino, eu já começo respondendo aqui que foi realmente trabalhoso, né? Porque a gente mora em cidades diferentes, né? E nos comunicamos muito por e-mail, né? Muito por WhatsApp, quando o WhatsApp tinha funcionava. o WhatsApp, né? E muitas vezes você tem uma dúvida ou tem uma discordância por e-mail, você fica ali agoniado um dia para o cara responder o negócio que você discorda, ele responde, mais um dia para responder.
Mas, assim, como o objetivo era comum e a gente estava afinado sobre o que a gente queria fazer, a linha que a gente ia traçar, a coisa foi num caminho bom, né? Mas demorou mais ou menos 1 ano e meio, né? Mais de uns 2 anos, não? E eu queria, inclusive, agradecer a Andréia, a esposa do Rogério, por tanto tempo que a gente roubou o Rogério da família, para ele ficar enfurnado lá, terminando esse livro, né, Andréia? Você fica falando isso, depois quem vai ser cobrado sou eu. Eu que vou pagar. E então, Divina, a gente demorou por causa disso. Se eu morasse aqui, eu acho que a gente fazia esse livro em 6 meses, né, Rogério? Brincando. Mas ia levando, porque ainda não tinha editora. A gente, até um negócio interessante, porque aí, Piva, 2 editoras nem quiseram. A gente apresentou, eles acharam um formato tão esdrúxulo que... Acharam ousado, né? Foi a palavra, né? Eles acharam ousado e não quiseram ousar, né? E aí, ano passado, na Bacia das Almas, lá no finalzinho, a editora do SESI topou. Meu pai usava muito essa expressão, adoro. E foi mesmo, no finalzinho, e o mercado do infanto juvenil está numa crise grande, quase ninguém mais está publicando coisa nova. Então, a gente tinha um tema que o editor do SESI achou muito legal e acabou, há sempre um chinelo velho para um pé cansado, né? E, antes da pergunta, eu só queria ler aqui 2 poemas, está cheio de criança aqui, vamos aproveitar. Nós fizemos aqui no capítulo do vôlei uma forma de poesia muito bacana que chama limerick. Os limerick são poemas curtinhos, de origem europeia, mas que foram implantados aqui, principalmente pela Tatiana Belink, e eles são poemas humorísticos com rima. Então, nós fizemos, os alunos aqui da professora fizeram uma série aqui no livro, um para cada esporte. Então, por exemplo, natação é assim. Tinha uma cara de pateta aquele grego vindo de Creta. Venceu na natação e mudei de opinião. Quem vê cara, não vê atleta. Então, eles são sempre nessas rimas, né? Ó. Ginástica artística. Uma formiga entrou na malha da melhor ginasta da Itália. Tanto pulou e saracoteou que acabou ganhando medalha. E, por último, do judô. Um judoca do Suriname foi se agachar no tatame. No ginásio ecoou o pum que soltou, e disse o juiz, mas que vexame. É a Andréia. Eu queria primeiro dizer que eu estou muito orgulhosa do livro, que eu acompanhei o trabalho dos dois, e o que eu percebi assim, que os dois são muito competentes, porque fazer um livro a 4 mãos, um lá em São Paulo e outro aqui, é porque os dois são muito espertos e conseguiram fazer um trabalho muito interessante. A minha pergunta é sobre as Olimpíadas agora. Qual que é a expectativa do Rogério em relação às Olimpíadas, que tem a ver com o livro, e o Zé Santos também, se você está mais interessado agora em ver Olimpíada na televisão ou não? Te interessa mais agora o esporte, depois dessa experiência? Olha, a gente fez o livro sem a preocupação de ser lançado com as Olimpíadas, para ele viver, porque às vezes o livro fica muito datado, né? Você faz assim, olha, as melhores curiosidades do esporte olímpico. Aí acabou a Olimpíada, ele não tem mais muito interesse. Nós aqui citamos esportes olímpicos, mas a gente quer que o livro viva depois. Por quê? Com essa difusão grande dos outros esportes, nós torcemos, né, os professores também, que os alunos se interessem por outros esportes que não o futebol, né? Olha que legal, polo aquático não é tão difícil de fazer. Olha aqui nas diversas modalidades do atletismo. Olha, eu sou meio gordinho, mas eu podia fazer arremesso de peso, igual o nosso personagem aqui, o Dobradinha. Então, a gente acha que o pessoal vai estar mais prestando atenção nisso. Então, o nosso livro vai ser para depois, mas é claro que eu vou estar mais ligado na Olimpíada, pegando dados e para a gente poder trabalhar a família dos personagens, e vendo o Rogério aí, que vai ficar preso no Rio 1 mês aí, sem respirar direito, né, Rogério? É verdade. Eu estou na expectativa ótima em relação à Olimpíada. Apesar de agora o noticiário ser todo negativo, o que acontece antes de cada grande evento desse, como Olimpíada, como Copa do Mundo, a imprensa internacional e a imprensa nacional tem que cobrir diariamente a Olimpíada antes dela começar. E o que ela faz é ressaltar as mazelas sociais de cada país. Foi assim na China, com poluição, falta de liberdade.
Foi na Alemanha, passado nazista, diferenças entre os dois lados da Alemanha. Então, isso acontece. E aqui no Brasil, a gente está vivendo isso porque o nosso cardápio de mazelas é muito grande, né? Então, a gente está vivendo esse momento agora de muitas críticas. Mas bastará chegar o primeiro contingente de atletas, o primeiro atleta relevante que pintar aqui, que o clima vai mudar completamente. Isso, é claro, não esconde todos os problemas que a gente tem e que tem que ser sanados, né? Mas, com certeza, o Brasil vai viver aí 3 semanas muito especiais, falando de esporte, curtindo o esporte, e isso vai trazer reflexos positivos para a nossa cultura nacional, né? Boa noite, Zé. Boa noite, Boa Rogério. noite. Parabéns aos dois por esse belíssimo livro. A minha pergunta é o seguinte, qual a trajetória agora do livro? Quer dizer, lançado aqui em Belo Horizonte, ele já tem agenda cheia pelo Brasil, como é que vai ser agora, né, essa agenda de lançamentos? Quer dizer, o livro vai ganhar o Brasil? Uai, agora que a coisa começa, né? Porque assim, você tem esse trabalho todo aí, 1 ano e meio e tal, e fala, ufa, lancei. Mas não, agora é que o negócio começa. Então, a gente, passadas as Olimpíadas, a gente vai começar a fazer outros lançamentos, né? Tinha que ser em Belo Horizonte esse começo, tinha que ser em Minas, né? Em Minas é onde que tudo começa bem, né? E tem um circuito tanto de festivais de literatura, quanto também de escolas. Por exemplo, o SESI em São Paulo ele tem 140 escolas no estado todo. Então, a gente vai, logicamente, percorrer uma série delas, ou tanto fazendo lançamentos, quanto fazendo essas atividades na quadra, né, do sarau esportivo. E esperamos que o livro tenha muita lenha para queimar, né, Rogério? É verdade. Esse aqui em Belo Horizonte está fazendo o pré-lançamento, né? Porque a editora está nessa correria de botar na livraria, ele já está na Amazon, né? As pessoas podem adquirir pela internet, mas ele vai chegar na livraria aí durante a Olimpíada. Então, é realmente uma longa caminhada. A gente está acreditando nesse viés escolar, né? Para que o livro possa ser útil e cumprir o objetivo dele de atender a crianças e adolescentes. E também a gente vai aproveitar aqui depois, porque depois que começa o lançamento é que as pessoas sabem, existe, o que podemos fazer, né? Então, né, eu depois vou conversar com o Tiago aí do Museu do Mineirão para a gente fazer uma coisa lá, né? Que eu adorei o Museu do Mineirão, muito bacana o projeto, vai muita criança. Hoje ele estava me contando, teve 600 visitantes. Então, depois que passou a Olimpíada, porque vai estar fechado, né, por causa dos jogos do futebol, né? Nós vamos pensar em fazer uma coisa lá. E aqui no Minas, né, que é uma cidade, né? Aqui dá para fazer muita coisa com a meninada aqui também. Quer falar, então, sobre o próximo passo, depois da divulgação, depois das Olimpíadas? Tem um livro novo já? Bom, tem essa proposta da gente encaminhar um livro novo. A gente pensa até num livro pode adiantar? De quadrinhos, usando os personagens do livro, agora eu já falei. Enfim, agora entra uma fase muito legal, que é o feedback de vocês, né? Da gente ter um retorno sobre como o livro funcionou. Eu só digo que ele foi feito assim com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. Eu tinha uma proposta de fazer um livro com a entrada do Zé Santos. O livro ganhou uma dimensão muito maior, porque ele é realmente muito experiente nessa área, e a coisa foi feita com a maior dedicação e com a boa intenção possível, né? A gente agradece a vocês que são os primeiros a ver essa obra, né, Zé? Sim, eu queria agradecer aí, tem amigos novos, amigos antigos que acompanharam essa trajetória nossa aí da literatura, desde a sala de aula lá em Cataguás, né, assim, até hoje, né, pessoal os amigos de Juiz de Fora, os escritores. Então, é isso, né? É uma vida entre os livros, e está muito bom aqui celebrar isso com vocês hoje aqui. Então, muito obrigado. Rogério Correia,
Muito obrigada pela presença. Vida longa a sua carreira literária. Obrigado sempre o papo. Obrigado ao Minas, né, que nos recebeu tão bem. Bem-vindo sempre. Obrigado. Zé Santos, muito obrigada. Sempre bem-vindo.